O que há de bom dentro do terror no ano de 1974, eu te garanto. Muita coisa, separei 20 opções que vão desde o cinema blockbuster até aquelas pérolas perdidas, esquecidas, que você vai ou relembrar ou conhecer pela primeira vez. Eu sou a R.B., você está no Terror de Ruby. Noite do Terror, Black Christmas, em seu título original, terror natalino, a história de jovens que moram dentro dessa casa, compartilhando, casarão bom, legal, tudo certo, só que telefonemas estranhos, trotes começam a ameaçar a segurança, a tranquilidade dessas belas moças, até o ponto em que um assassino invisível, misterioso, começa a empilhar corpos. Primeiro, a gente não tá entendendo, só a gente tá descobrindo o que ele tá fazendo, depois surge o corpo aqui, um desaparecimento ali, e o nível de tensão vai crescendo. A palavra atmosfera vai ser muito repetida nesse vídeo, já vou adiantar, porque, primeiro, é uma dobradinha do Bob Clark. Eu vou trazer esse filme depois, lá no final de 74, mais uma opção, e ele vai se utilizar de tudo, Natal, neve, evidentemente frio, aquela atmosfera de casa, isolamento, noite e a figura do telefone. Um dos primeiros filmes a utilizar essa questão com tanta maestria, serviu para moldar, claro que nos anos 60 nós já temos algumas opções, mas ele moldou várias obras que viriam a sair nos próximos anos, como Quando o Estranho Chama, mesmo a abertura de Pânico, tudo por conta de Noite do Terror, esse canadense maravilhoso que fez filme de terror, fez filme natalino normal, tipo Uma História de Natal, fez filme menos conhecido. É um cara bom. Aqui, em 74, ele estava muito inspirado. Nasce um monstro, falei do cara bom do Bob Clark, agora tem um cara ruim, um cara que só faz filme trash, mas que acabou ganhando uma baita notoriedade nos anos 70 e 80. Aqui um dos seus trabalhos mais reverenciados é a história de uma moça que tá tendo um filho no hospital normal, finalmente vai ter acesso à criatura de seus sonhos, e quando eu falo criatura, eu não estou mentindo, porque nasce um monstrinho que passa a destruir sua mãe, os enfermeiros, médicos, e foge, trazendo um caos para aquela cidade. O Larry Cohen, ele é muito esforçado, né? Mas o resultado nunca é bom. Nasce um Monstro teve várias sequências, eu infelizmente só conheço esse, e é uma bizarrice em nível crescente. Você não acredita nos seus olhos, você não acredita na criatura, você não acredita na utilização de efeito especial, na cinematografia da obra, que é sempre horrorosa dos trabalhos do Larry Cohen. Teve outro trabalho muito bom, aquele The Stuff, nos anos 80. Esse é um filme que até tem certo nível de qualidade, mas os dois maiores trabalhos, você quer um trash que o cara fez tentando entregar algo positivo, tá aí um dos mais clássicos dos anos 70. It's alive! Não se deve profanar o sono dos mortos. Existe alguma possibilidade que um filme com esse título seja ruim? Claro que não. A história de turistas que estão nesse vilarejo, passando pelo lugar, quando estranhos ataques começam a acontecer, pessoas aparecem sem vida, as autoridades inicialmente olham para esses turistas, olham para esse caso e falam: é obra dos camaradas, é um novo John Rambo versão terror que está no nosso vilarejo. O problema é que coisas estranhas vão acontecendo em um tom mais exacerbado, em um tom zumbi. É uma obra que vai se adequar a esse subgênero de uma forma ímpar, porque tem tudo, tem aquele terror tortura, tem atmosfera, tem clima de isolamento, melancolia no ar, personagens estranhos e até uma inovação na origem desses zumbis. Um trabalho marcante, uma obra de conforto, um dos filmes que você vai assistir caso jamais tenha visto, né, um crime, e vai colocar lá no topo, perto do topo, 10 melhores filmes de zumbis de todos os tempos, esse tá ali.
Herança Maldita, a história de um homem que vai herdar de um tio louco. Esse casarão passa a residir no local. Que ele não sabe é que há algo escondido por lá, e mais do que isso, vizinhos estranhos se apresentando em um primeiro momento como seres do bem e eventos sobrenaturais dando as caras. Claro que logo no início do filme nós vamos ter essa apresentação formal do que de fato está acontecendo. Há dinheiro envolvido na parada, só que muitas surpresas vão acontecendo, uma trama que vai se alterando a cada ponto, a cada término de investida de algum dos personagens. Não tem personagem bom, é todo mundo ganancioso. Christopher Lee tá no elenco. Um bom filme pequeno, aquela obra que você vai assistir, vai gostar bastante, vai achar uma experiência positiva, mas vai se esquecer rapidamente. Stronger than you are. Stronger. As Filhas de Drácula. Você quer filme gótico? Então toma essa pérola de José Ramón Larraz, cineasta espanhol, que vai trazer outro filme ao nosso ano de 74. 74 foi o ano desses dois camaradas, né? Do Dan Curtis, não, que Dan Curtis? Do Bob Clark e do José Ramón Larraz. Aqui é a história de vampiras lésbicas que vivem no campo. O que você quer mais, meu irmão? O que você está esperando? Nem espera terminar esse vídeo. Vai assistir essa pérola. E elas atraem o pessoal que está passando pela estradinha. Elas estão na estrada com uma roupa preta, aquele visual pálido, que você não precisa nem de maquiagem, porque geralmente filme de vampiros, os caras tacam pó branco, pó de arroz na cara das pessoas. Aqui as garotas são tão pálidas que você nem precisa. Eu acho até que em algum ponto eles tiveram que colocá-las em aquela câmara de bronzeamento, né, para dar uma corzinha ao vampiro, visualmente estonteante, não só nas garotas, não só nos turistas, né, o pessoal tá passando, mas principalmente nessas locações, ou nessa locação especial, casarão, mansão, natureza ao redor, uma obra que beira a perfeição, mais uma opção de conforto para você colocar na listinha. Gosta de vampiro, gosta de obra atmosférica e gosta de tramas envolventes, quentes, tá aí a perfeição. Vítima do Medo, Bad Ronald, em seu título original. Filme concebido para a televisão, é a história de um rapaz desajustado estranho que vive com a mãe. Em certo dia, ele acaba eliminando uma vizinha sem querer, acaba fugindo, o pessoal descobre que é ele, a mãe fala, se esconde numa ala aqui perdida que ninguém vai descobrir. O problema é que a mulher bate as botas e o garoto tem que viver escondido. O garoto tem 16, 17 anos, uma nova família se muda para o local, e aí você pode esperar o terror que se aproxima. Falei faz pouco tempo sobre essa baita obra de 74. É um filme triste para todos os envolvidos, principalmente para o nosso vilão, porque ele é uma vítima aí das circunstâncias. Ele mata sem querer, colocam ele no buraco, ele tem que sair do buraco para se alimentar. É uma pessoa que dependia de sua mãe, e quando ela desaparece, ele fica alheia dentro do casarão, tendo que fazer maldades para simplesmente contemplar a figura da sobrevivência. Bem duro com o espectador, bem duro com seus vários personagens, mas uma obra que eu falo pra vocês, essencial. Dark Star, um dos primeiros trabalhos da filmografia de John Carpenter, iniciozinho de carreira. Você assistiu esse filme? Difícil, hein? Que ele é bem obscuro. O roteiro é do Dan O'Bannon, que anos mais tarde traria o roteiro de Alien, o Oitavo Passageiro, e nos anos 80 dirigiria The Return of the Living Dead, que eu esqueço sempre o título. Esqueço não, eu erro o título em português. É A Volta dos Mortos-Vivos. Eu falo Retorno dos Mortos-Vivos, a tradução literal. É a história de astronautas que estão no espaço destruindo uma década, planetas que ofereçam risco. E essa é basicamente a trama. Até o ponto em que uma criatura no formato... Sabe aquelas bolas que você leva pra praia? Levava, né, nos inícios dos anos 2000? Você furava com 5 minutos? Uma criatura nesse formato, aterrorizando os personagens. Ele é um sci-fi no sentido mais íntegro do gênero nos anos 70. É mais sci-fi do que terror, e tem a utilização de comédia, que às vezes passa um pouquinho do tom, e eu acho que é isso que prejudica um pouquinho. Dá pra você perceber o baixo orçamento, a paixão dos envolvidos em tentar trazer um bom trabalho, e serviu aí para dar mais experiência ao John Carpenter, que depois traria obra-prima atrás de obra-prima.
What happened, man? Hey, O Jovem Frankenstein, agora um terrir para vocês, um dos mais amados dentro do subgênero, uma sátira dos trabalhos de Frankenstein, com um grande elenco encabeçado por Gene Wilder. Eu sempre confundo, é perigoso falar Gene Kelly ou é perigoso falar Billy Wilder, mas o Gene Wilder, um dos maiores dentro de seu campo de todos os tempos, um dos meus favoritos, o cara sempre entrega performance hilária, não tem como fugir disso. O filme é bom que se diga, todo em preto e branco, uma obra de conforto mesmo, uma obra que se você dá gargalhada atrás de gargalhada, tem a Cloris Leachman, uma atriz que eu amo, já falei sobre alguns filmes dela aqui no canal, de terror, de suspense, fez muita coisa dentro da comédia, muito drama, muita série de televisão, episódio solto, morreu velhinha há pouco tempo, há poucos anos. Quem mais tem no elenco? A Madeleine Kahn, que é outra atriz dentro do campo da comédia, muito boa, e o Peter Boyle, que depois fez Everybody Loves Raymond, no início dos anos 70, eu recomendo um trabalho muito bom também chamado Joey, dentro do gênero de crime, sobre a sociedade estadunidense, a degeneração dessas pessoas, mas o Jovem Frankenstein é incrível, uma obra para você assistir todo ano, você não vai se cansar. Young Frankenstein! Life, you hear me? Give my creation life! Sintomas, o outro trabalho do José Ramon Larraz que eu estava prometendo. Essa obra possui como protagonista uma atriz que você não conhece, a não ser que você esteja maratonando os vídeos do canal, não é verdade? Angela Pleasance, filha do Donald Pleasance. Ela fez pouquíssimos trabalhos e, para surpresa de zero pessoas, ela vai aparecer mais uma vez no ano de 74, junto com o papai. Aguarde aí. Aqui é a história de uma jovem, 20 e poucos anos, vai passar um fim de semana na casa de campo dessa amiga e coisas estranhas começam a acontecer. Elas começam a suspeitar de um homem que está pelas redondezas, que faz trabalhos. Só tem esses três personagens e é o casarão, muita natureza, laguinho, é uma ambientação mágica e, claro, muitas surpresas. Um dos trabalhos mais atmosféricos que você encontra nos anos 70 é aquele filme que te deixa hipnotizado, que te coloca dentro da história, te coloca para decifrar o que cada personagem representa. Você acaba... São muitas surpresas, mas se você estiver prestando atenção, se você estiver pegando, se você estiver gostando do filme, você consegue extrair o que vai acontecer nos momentos finais. Uma pena que essa atriz só apareceu aqui nesse outro trabalho que eu vou trazer daqui a pouco. Uma atriz que tinha uma carreira promissora, estranha pra caramba, tom pálido, aquele tipo de atriz pra filme gótico. Entende? Se tivesse feito uns 10, 20 nos anos 70, eu teria assistido todos. They were here again, just like in other dreams. This time, it was all confused. O Fantasma do Paraíso, um trabalho do Brian De Palma super diferente para a carreira do diretor. Eu gosto bastante dele, eu gosto desse filme, mas jamais colocaria no top 10 de sua carreira. Eu gosto do Brian De Palma por seu cinema suspense e por seu cinema crime. E tá muito bom. Suspense, terror, né? Dublê de corpo, Vestida para Matar, Um Tiro na Noite, Síndrome de Caim, Femme Fatale, que mais? Passion. Tem, qual o trabalho aí do Brian De Palma? Brian De Palma foi o cara que introduziu Robert De Niro ao Martin Scorsese. Ele fez 2 filmes com Robert De Niro, o iníciozinho de carreira, falou, tem um cara muito bom, o Martin Scorsese trabalhou com o Robert De Niro em Caminhos Perigosos pela primeira vez, e aí é a história. Aí, o meu ator favorito de todos os tempos, né? Então a gente tem muito a agradecer ao Brian De Palma, essa amizade. Aqui eu não vou nem tentar trazer qualquer história, eu sei que acontece numa realidade paralela e musical, personagens estranhos, uma jornada de vingança. Eu enxergo esse filme com um pouquinho de distanciamento, muita gente, como eu falei, amou, muita gente odeia com todas as forças. Essa pegada musical não é muito o meu caminho. Aliás, eu preciso fazer uma correção aqui. Uma correção não, acrescentar um filme. Eu falei alguns vídeos, uns 2, 3 meses, sobre o subgênero, o gênero, a gente pode considerar um gênero musical. E os meus filmes favoritos, que são Cantando na Chuva, The Rocky Horror Picture Show, Moulin Rouge, eu gosto bastante. Eu esqueci do maior de todos, All That Jazz, né, com Roy Scheider. Assistam esse filme, não é de terror, mas vale cada segundo. Então aí, o que vocês acham de Fantasma do Paraíso? Coloca também seus filmes favoritos. Muitos brasileiros eu vejo que adoram, colocam em redes sociais. Assisti uma vez, tá muito bom, é muita bizarrice pro meu gosto.
Doutor Morte, filme com Vincent Price, que muita gente se esquece, muita gente passa por cima. Eu mesmo me esqueço em vários momentos que o Vincent Price fez esse filme. É a história de um ator que vai até Londres para fazer outro trabalho, quando estranhas mortes começam a acontecer com pessoas próximas, pessoas que deveriam estar em seu trabalho, e a gente tenta descobrir, é esse ator trazendo maldades? Ficou louco? Ou existe um jogo de enganação? O Vincent Price fez vários desses trabalhos, de quem matou, eu fiquei louco e vou matar todo mundo, e você tenta se colocar no papel dele, se colocar no papel de seus algozes. Lembra muito aquele filme, eu falei faz pouco tempo também, As Sete Faces, As Sete Máscaras da Morte, eu não lembro exatamente, que ele é um ator, diretor, que fica louco, que começa a se vingar, né, meio além vida de ser o pessoal que falou mal de sua peça. Aqui é mais ou menos o mesmo ritmo, algumas peculiaridades, mais ambientações que a gente consegue adorar e menos aquele caráter metalinguístico em relação à arte, em relação ao cinema. To scare you out of your mind. No one ever leaves Madhouse. Vozes do Além, filme da Amicus, lá do Reino Unido, é a obra que eu tava prometendo, com papai e filha, Donald Pleasence e Angela Pleasence. É uma obra no formato antologia, algumas historinhas, tem o Peter Cushing, também ele interpreta esse camarada que comanda essa loja de coisas velhas, o famoso antiquário, né? E só que alguns clientes vão ao lugar e tentam trapaceá-lo, tentam roubá-lo, e quem tenta roubá-lo vai ter acesso a uma maldição, a um joguinho, ao troco, né? O famoso karma. O Donald Pleasence tá numa das histórias mais bizarras, a que eu mais me recordo. Tem um ator também chamado David Warner, que fez muitos filmes de terror no Reino Unido, mas você vai recordá-lo em... né? Ó, o rostinho, vou colocar o rostinho do David Warner. Qual filme que você se lembra com esse rosto? Titanic, anos 90, personagem maldoso, eu sempre lembro desse camarada lá. Aí depois eu assisti Titanic quando era criança, depois que eu fui conhecer, já na fase adulta, o período do ator dentro do terror, e fez muita coisa, não só nos anos 70, anos 90 você vai encontrá-lo também por lá, fazendo papéis bizarros, e o Donald Pleasence interpreta o pai e filha, ambos pai e filha, eles vão se envolver ali com um camarada, o pai vai começar a oferecer à filha um negócio bizarro, só que há vários jogos de enganação, várias coisas por trás, né, desse dinheiro, toda essa ganância dos personagens envolvidos. O único bonzinho da história é o Peter Cushing, e até ele age de forma um pouquinho maldosa, né, com os personagens. Ele poderia deixar o camarada roubá-lo de boa, vou recuperar de outra forma, o camarada estava precisando, mas não, ele quer vingança. Um filme menor em qualidade dentro das antologias dos anos 70, mas vale muito a pena assistir. Para quem gosta de antologia, quer assistir de tudo, esse é um dos que você vai encontrar pelo caminho. O Televisor, obra bem obscura do início dos anos 70, 50 minutinhos, piscou, terminou e você vai querer mais dentro desse universo. A história de um homem de meia idade que por vários anos contemplou a ideia de comprar uma televisão, naquela época artigo de luxo, chegou um momento, guardou a grana, comprou o aparelho e fica completamente obcecado. O homem não sai mais da poltrona assistindo filme faroeste, filme de terror, novelinha, até o ponto em que ele vai perder a sua sanidade, ele não consegue mais distinguir o que é real e o que é ficção. Você se identificou com essa trama, não é verdade? Um filme muito à frente de seu tempo, a direção é de um sujeito chamado Narciso Ibáñez Serrador e como protagonista Narciso Ibáñez Menta, um ator que por várias décadas fez muitos trabalhos. Se você é um cinéfilo mais voraz, vai encontrá-lo em várias oportunidades e vai perceber que ele é bom, que ele consegue aí vender seu personagem, um final perturbador e uma obra que vai te deixar pensando, vai te trazer aquelas reflexões. Eu deveria ficar tanto tempo assistindo televisão? Por isso me interessa saber o que lhes ocorrerá a Juan e a Manuela. Compreendes? Sangue na Neve, obra concebida para a televisão. Suspense, meu irmão. Só que eu coloquei nessa lista de terror porque tem serial killer, tem cidadezinha,
tem neve pra tudo quanto é lado, tem um xerife que não sabe muito bem o que fazer, jamais teve um assassinato em suas mãos, e tem um assassino encapuzado. A melhor concepção artística de um assassino em filme de terror e suspense é o camarada encapuzado com aquela máscara que você encontra em qualquer esquina. Não há nada mais assustador do que você só enxergar os olhos. E se você coloca um personagem com olhos claros, como é o caso desse filme, aí tá, é a perfeição em formato de terror. E esse xerife, interpretado brilhantemente por Andy Griffith, um ator gigantesco, ele começou arrebentando nos anos 50 e na década de 60 ele se enfiou em série de televisão, fez aquele The Andy Griffith Show. Eu assisti alguns episódios, mas não me apaixonei. E ficou muitas temporadas. E depois, na década de 70, no início dos anos 70, ele fez alguns trabalhos, alguns filmes para a televisão e sempre arrebentando. É uma pena que ele não tenha se aventurado por mais vezes fazendo filme. Seria um dos maiores de sua geração. E a gente vai com esse xerife, com boas intenções de casinha em casinha. A abertura já te coloca dentro da trama, já te coloca para tentar decifrar quem é o assassino. E tem também, como um dos primeiros trabalhos, ele aparece por 5 minutinhos como um dos suspeitos, o Nick Nolte. Nessa época, ainda bonitão, ainda galã. Um grande filme. Você gosta de filme atmosférico, filmes que acontecem embaixo de neve, é difícil você não encontrar ali pavor para assistir de madrugada, para perder um tempinho, para quero mais trabalhos do Andy Griffith, quero ver o que ele fez mais dentro do terror e do suspense. Killdozer é o seguinte, você já viu pessoa sendo possuída, animal sendo possuído, agora um trator possuído, que é uma oportunidade única. O pessoal está trabalhando no meio do deserto, eles estão vivendo em cabanas, né? Cabanas não, aquelas tendas improvisadas, e o trator começa ali a passar por cima de todo mundo. Aí você está se perguntando, como que você vai construir um filme de terror com um trator que se move a 15 km por hora, 10 km por hora? Como o pessoal correu, deu uma caminhada, até sua avó consegue fugir do trator, mas eles conseguem trazer uma visão que a gente entende, que a gente consegue internalizar, que aquilo é uma ameaça, que aquilo pode tirar a sua vida, e a trama acontece no deserto, né? Não tem pra onde correr. Você pode correr 10 quilômetros, por mais que o trator seja lento, que não tem nada e o trator vai chegar até você, porque ele não se move à base de gasolina, ele se move à base da raiva. Loucura sangrenta, a história de uma moça que ela é canibal. Uma moça de meia idade, passou décadas internada, foi finalmente colocada para conviver em sociedade, só que jamais se livrou de sua maior paixão: devorar pessoas. Aí tem uma trama, tem aquela salada, muito personagem, a família que não entende o que está acontecendo, o marido que também era louco, mas não é tão canibal assim, personagens aleatórios que vão se envolver, cartas de tarô sendo jogadas na sua cara. Um filme que se destaca pelo gore, por esse visual barato, aquela tradicional obra que você sente uma certa paixão em assistir às cenas gráficas, um certo prazer em ver pessoas perdendo partes de seus corpos. Não é para as pessoas mais saudáveis, é para o pessoal que já perdeu completamente a sensibilidade. How did you know about me? A friend recommended you. His name? Well, he's not exactly a friend, it was a party and... O Homem Terminal, sci-fi com terror, a história de um homem que sofreu um acidente, passa a conviver com ataques epiléticos e encontra nessa terapia experimental a introdução de um chip em sua cabeça, a possibilidade de viver novamente na normalidade, nutrindo algum prazer na realidade. Só que a introdução desse chip vai alterar a sua personalidade, ele passa a adquirir um prazer na violência, no caos, na maldade. Década de 70 se destacou dentro do sci-fi por conta dessa criatividade, desse encantamento nos efeitos especiais. Hoje em dia você tem efeitos muito mais avançados, só que algo se perdeu. Quando você assiste um filme dos anos 70, um filme dos anos 2000, isso fica bem claro. Esse é uma das várias opções. Não é a melhor em qualidade que os anos 70 tem a oferecer, mas é aquele filme que você vai querer maratonar, tá fazendo uma maratona, encontrou o Homem Terminal, pode assistir, que é coisa boa. Uma parceria perfeita para você assistir, falando de forma superficial, Westworld. Assiste o Westworld e coloca o Homem Terminal. Você vai ter bons momentos. Tem até o Westworld tem sequência, né? Future World. 3 filmes, então, uma trilogia.
Fase 4, destruição mais terror sci-fi dos anos 70. Antes de iniciar esse review, a obra anterior eu falei trilogia, dá a entender que são filmes da mesma franquia. Não, são 3 filmes para você assistir e maratonar, né? Aqui é a história de deserto. Formigas estão tentando dominar a humanidade. Elas passam a se comportar de forma inteligente e começam a trazer o plano. Coisas estranhas começam a acontecer naquele lugar. Pesquisadores desconfiam do que está acontecendo ali e vão investigar somente para perceber que é tarde demais, que as formigas já estão muito avançadas e é questão de tempo até elas dominarem o mundo. Eles ficam dentro dessa base tentando sobreviver de qualquer forma, com as formigas destruindo, corroendo cabos. É um negócio assustador porque o roteiro é muito rico, o roteiro faz com que a gente acredite que aquilo possa acontecer, faz com que a gente passe a temer as formigas. É um dos melhores filmes que você vai encontrar dentro do subgênero terror animal e formigas. Você jamais vai encará-las da mesma forma. Sonho de Morte, Dead of Night em seu título original. Cuidado para você, Dead of Night tem um monte de opção diferente. Outra obra que eu tava prometendo do Bob Clark e um dos filmes mais atmosféricos que você vai ter a possibilidade de ver na vida. O Bico, faz um top 20 filmes atmosféricos. Esse com certeza estaria ali, estaria inserido uma posição alta até, perto do topo. É um filme inesquecível, arrepiante, acontece nessa cidadezinha, família normal, batem a porta, a família abre, seu filho morreu na guerra do Vietnã, sinto muito em trazer essa notícia, a família passa a lidar com a figura do luto, quando no mesmo dia, no meio da noite, batem a porta novamente, a família abre, quem está lá? O filho inteiro fisicamente, só que emocionalmente, psicologicamente está faltando alguma coisa. Há um comportamento melancólico, há um silêncio, há algo muito sinistro acontecendo com aquele rapaz. Em meio a essa tentativa de readaptação à cidadezinha, coisas estranhas começam a acontecer, mortes, ataques. Ambos os eventos, ambas as instâncias parecem estar interligadas. Quando você fala do Bob Clark, o pessoal fala pra você, Black Christmas é o melhor filme dele. É incrível, Black Christmas é uma obra-prima, só que hoje eu coloco o Sonho de Morte um pouquinho à frente. Recomendo que vocês assistam de madrugada, num dia extremamente frio. Aí vai ser a experiência perfeita, é aí que você vai ficar com um filme na cabeça por vários anos, depois você vai me agradecer por essa recomendação. Filmaço, incrível, mas vá preparado, psicologicamente é uma pedrada. O Massacre da Serra Elétrica, o melhor filme de terror de 1974. Antes de falar sobre esse clássico, só um negocinho que eu esqueci de falar sobre Sonho de Morte, o papel da escuridão na criação de clima. Percebam isso também, muitos diretores não se dão conta da importância de colocar cenas escuras em seus filmes. Um trabalho de fotografia é essencial em qualquer obra. O Massacre da Serra Elétrica, Tobe Hooper, no filme que fez toda a sua carreira. Jovens estão viajando dentro dessa van quando perua. As vans voltaram, as famosas combis voltaram à evidência no Brasil. Todo mundo quer comprar uma Kombi para sair viajando hoje em dia. Seu namorado falou para você, vamos comprar uma Kombi, você termina com ele no mesmo dia, porque ele não tá bem da cabeça. Mas o pessoal tá viajando, se param nesse lugarzinho, meio do nada, dão carona antes, né, para um sujeito meio com rosto estranho, e as coisas vão por água abaixo quando eles veem a família Sauer, a família do Leatherface, o sujeito com pele no lugar de rosto. Não, ele tem o rosto, mas tem pele por cima. Cara do bem. Tem como Leatherface o Gunnar Hansen, o melhor Leatherface da história do cinema. E é um filme, nós não podemos esquecer disso, um slasher, bastante gore, só que ele tem seu clima, e filme de clima no calor, né? A dança da motosserra no final, uma obra perfeita. Eu falei pra vocês, a franquia O Massacre da Serra Elétrica, eu sou completamente apaixonado, consigo me divertir em praticamente todos os filmes, porém, esse é o clássico supremo, essa obra para você revisitar todo ano, se possível. Terminou, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa aqui embaixo qual filme te deixou em um estado de nervos, te deu crises de ansiedade. Muito obrigado por ter assistido, vejo todos vocês nos próximos vídeos.